convite aqui, aceitou o nosso convite, se eu não me engano é pela segunda vez aqui nessa bancada, ela que já esteve aqui com a vereadora Roberta Brito. Bom dia, psicóloga, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da Lance FM, e é um prazer para mim estar aqui mais uma vez e falar um pouquinho, né, dessa causa que é tão linda e tão importante para a nossa cidade. Nós que temos abraçado o Grupo Lance, recentemente nós estamos aqui num esforço gigante, a Sociedade Formosa, junto com a PAF, né, para fazer essa sede, e também o pessoal do Lar Azul já há algum tempo vem empenhado. Na última entrevista que nós tivemos aqui com os representantes da PAF, nós ficamos assim, sabendo de alguns números importantes do autista aqui da cidade de Formosa, né, da quantidade que nós temos. Nós temos várias escolas hoje, municipal, estadual e principalmente particulares, que também têm dado uma atenção especial. Então o assunto é muito pertinente. E agora a Sociedade de Formosa tem um livro. Tem um livro. E é um assunto pertinente por quê? Porque hoje a cada 33 crianças é autista. O que nós vemos é que é a cada turma na escola. E é uma realidade realmente que nós vimos assim todos os dias no consultório, nas escolas. O número tem aumentado, seja pelos critérios diagnósticos ou por algo que ainda nós não sabemos. E nós precisamos falar sobre o TEA, nós precisamos falar sobre o autismo e nós precisamos conscientizar a população. Pois bem, 7h35, a nossa produção está pedindo para a senhora chegar só um pouquinho perto aqui do Figueiredo, por causa da nossa câmara, mas no ano que vem nós vamos ter isso mais. Divininho Ramos! Bom dia, Flaviano, um prazer falar com você. Eu gostaria de saber a partir de quando e até quando as mães precisam ter essa preocupação para buscar os exames e descobrir que o seu filho tem o autismo. A partir do momento que você vê atrasos no desenvolvimento do seu bebê. Começou a perceber que a criança lá pequenininha não tem o sorriso social, tem uma dificuldade do contato visual, procure. Atraso de fala não é critério diagnóstico, mas é sinal de risco para a TEA. Por que procurar tão cedo? Porque nós sabemos que é com a estimulação precoce que nós podemos atenuar esses sintomas do TEA. E eles têm chances de ter um desenvolvimento pleno no futuro. Maurício Marques de Figueiredo, o professor, a sua pergunta. E quem é esse profissional que ele vai procurar imediatamente? Tá. Quem é esse profissional? Pode ser uma psicóloga especialista em TEA, pode ser um neuropediatra, um psiquiatra infantil ou até mesmo o pediatra, porque, graças a Deus, os pediatras também estão procurando entender sobre o TEA, o que não era comum. Tanto é que hoje já tem a escala de rastreio MCHET, que é obrigatório no cartão de vacina. Então, lá mesmo, na consulta rotineira, já é possível fazer o rastreio de TEA. Pois bem, assim como muitos, assim como eu fiz uma pronúncia diferenciada e fui corrigido aqui deselegantemente pelo professor Maurício, por que tem esse transtorno aqui de espectro? Antes era autismo, certo, e se transformou em transtorno do espectro autista. Por quê? Pela diversidade de características. Dentro do transtorno, eu tenho desde pessoas não verbais a pessoas que falam perfeitamente. Pessoas que têm muita estereotipia e pouca estereotipia. Pessoas que olham no seu olho, como eu estou olhando aqui, e pessoas que não conseguem olhar. Então é a diversidade, espectro, diversidade. Ah, tá. Por exemplo, o Messi, que é um grande jogador e arrebentou nesse final de semana, o mundo inteiro fica naquela expectativa ou comenta-se que ele tem ou não tem. Na sua análise como profissional. Então, nós não podemos pegar características isoladas. Eu teria que fazer uma avaliação do Messi com os critérios diagnósticos. Ele tem que ter déficit na comunicação social para interação, tem que ter padrões restritos e repetitivos de comportamento, tem que ter aparecido sintomas na infância do Messi, não agora. Certo. Não pode ser melhor explicado pela deficiência intelectual e também tem a parte do transtorno sensorial. Tá bom. Divininho Ramos, 7h37. Flaviana, a mãe, o pai, né, detectou, né, o problema com o seu filho, né? Qual é a atitude dele ali, momentaneamente, que ele precisa ser feita? É procurar o especialista, porque é o especialista que vai fazer os exames. Não existe exame para detectar o TEA, mas existe exame para detectar outras comorbidades que podem coexistir com o TEA e tirar a dúvida. É TEA, não é? É totalmente clínico a análise, então ela vai ao médico, vai ao pediatra, o neuropediatra ou a equipe multidisciplinar, e daí, gente, mesmo sem o diagnóstico, é começar a estimular.
É a estimulação que faz a diferença. E nós não podemos ter medo de diagnóstico. Diagnóstico não é sentença, diagnóstico é caminho. Pois bem, então, 7h38, 7h38, você que está nas nossas outras emissoras, Água Fria, Flores, Cidade Ocidental, Jardim Gai, Tubiara, Niquelândia, nós estamos conversando com uma especialista aqui nesse exato momento, trazendo várias informações e são muitas as perguntas que chegam aqui nesse exato momento. Maurício Marques de Figueiredo, 7h38. Formosa hoje tem muitos especialistas e quais são os graus? Existem vários graus de transtorno de TEA. Isso. A questão dos especialistas, nós não temos muitos especialistas ainda, tá? Então, assim, hoje é que as pessoas estão buscando. Há 14 anos, por uma família que me procurou no SEMAI, que na época eu estava no SEMAI, é que eu decidi me especializar em TEA. Então, hoje, graças a Deus, pais estão procurando, mães estão procurando, mas nós não temos muitos especialistas na área. Os níveis, Maurício, hoje são níveis de suporte. Nível 1, 2 e 3. Não quer dizer que eu sou mais ou menos autista que você. Quer dizer o quê? Que o nível de ajuda que eu preciso, se eu for 1, é menos do que o que é o nível 3. O nível serve para quê? Para nós profissionais, a escola saber como lidar e que nível de suporte eu preciso dar para o meu paciente ou aluno. Pois bem, então 7h40, Divino Ramos. Flaviana, como você avalia a inclusão aqui no nosso município? A inclusão no nosso município, não só no nosso município, mas no país inteiro, falta muito. Não é fácil porque a inclusão, você envolve família, você envolve sociedade, você envolve escolas, mas nós pensamos que é só aqui essa dificuldade. E eu tive a oportunidade, no período da pandemia, de atender pacientes no Canadá, no Japão e na Espanha, pacientes brasileiros que moram lá. E lá também é difícil essa inclusão, não é só aqui. Nós temos que apoiar todas as iniciativas que levam à inclusão social. Pois bem, agora, claro que a metodologia, claro que a educação, claro que currículos escolares, eles são importantes. Mas o mais é o vocacionado, assim como você. E nós temos tantos outros, a nossa manifestação aqui de professores, de diretores, de pais, está sendo grande aqui. E hoje a gente tem visto muitas pessoas vocacionadas, assim como a turma lá da PAF, como Lar Azul, quem vive e quem tem essa criança em casa, esse ser humano tão especial, hoje também tem essa vocação. E qual é o recado para esses vocacionados? Para esses vocacionados, é o mais importante. Trabalhar com a criança, um adolescente no espectro autista, tem que ter amor. Tem que ter vontade, tem que ter paixão. Você precisa falar e seus olhos precisam brilhar, porque não é fácil. Você não trabalha só com a criança, você trabalha com o pai, com a família, com o professor. E o recado que eu deixo para eles é que conheçam o indivíduo primeiramente, mas busquem conhecimento. Não tem como atuar com TEA sem você ter conhecimento do autismo. Precisa conhecer, eu preciso gostar, eu preciso amar. Mas eu tenho que ter conhecimento. O professor Raimundo Machado, lá da IFG também, assim como você tem vários parceiros que daqui a pouco vai falar um pouco sobre o livro, está perguntando qual é a relação do TEA com o glúteo. Então, muito se tem falado, Na verdade, tem muitos estudos, mas não tem nada comprovado. Nós sabemos, por exemplo, glúten causa TEA? Gente, glúten não causa TEA. Tá? Agora, se a sua criança é TEA e tem uma restrição, tem uma alergia, uma intolerância, aí é outra coisa. Mas não tem ainda nada comprovado. Nós sabemos que o glúten faz mal para diversas coisas. Por exemplo, o açúcar também, Fábio. O açúcar tem relação direta com TEA? Não se sabe ainda, mas o açúcar deixa a gente mais agitado. E se eu estou no espectro, eu vou ficar mais agitada sim. Divininho Ramos, e a sua pergunta 7h42. Flaviana, na sua avaliação, as políticas públicas que existem no Brasil hoje são suficientes? Elas atendem já, de maneira de resolver já a situação do TEA aqui no Brasil, assim, de uma forma geral? Não. Nós precisamos de muito mais políticas públicas, nós precisamos de muito mais olhares para essa causa. Quer ver uma coisa? Olha a lei relacionada aos fogos de artifício.
né? Nós sabemos que é algo que desregula a criança ou adolescente com TEA, não só o pessoal que está no espectro, mas os foguetes estão aí, tem uma lei. Ela é cumprida? Tem punição? Tem fiscalização? Isso eu não estou dizendo de Formosa, eu estou dizendo em âmbito muito mais geral. E assim eu peguei uma lei pequena, mas tem várias as outras leis, por exemplo, da inclusão escolar. Né? Nós estamos aí vendo, não sei se vocês acompanharam, mas uma escola de Brasília, né, onde um menino de 9º ano não foi comunicado da sua formatura. A mãe soube um dia depois pelas redes sociais. Onde está a inclusão? Inclusão não é só inserir, não é só dar vaga. Né? Então é muito grave. Hoje também saiu nas redes sociais outra criança que não participou da troca de faixa. Ele estava no evento e esqueceram de chamá-lo para trocar a faixa. Que inclusão é essa? Isso é crime de discriminação. Pois bem, eu sempre costumo dizer que nós somos uma geração, professora e psicóloga, que nós colocamos os nossos idosos no asilo, certo? As nossas crianças na creche e vamos passear com os nossos animaizinhos. Por que eu digo isso? Porque quando você fala dessa propriedade de fogos, aí é muito pertinente. A gente, quando vê, principalmente período de campanhas ou grandes aglomerações como Réveillon ou Copa do Mundo, as pessoas elas lutam aí para que não soltem fogos, para não machucar os animais. E esquecem dos seres humanos, como você acaba de dizer aí, principalmente desse segmento aí. Tem criança que tem crise de epilepsia na hora que solta foguetes. Né? As crises são horríveis, gente. Você já imaginou a exaustão de uma criança com a crise pelos foguetes e depois para esses pais? É muito difícil, eu acho que é uma consciência. Pois bem, Maurício Marques Figueiredo, professor 745. O lado dos idosos aqui também, né? Que sofrem a mesma coisa. Flaviana, o que você sugere para que a gente possa dar um passo mais, vamos dizer assim, mais firme no futuro do TEA, para que a gente possa aumentar essa inclusão? E já fazendo uma segunda, quem quiser ter acesso a esse livro, como é que faz? Como é que a gente pode ter acesso? Quem quiser ter ele, né, para seu filho e tal, como é que pode ter acesso? Vamos lá então. Não existe inclusão sem conhecimento. Não basta eu falar, ele é autista, isso causa discriminação. Eu preciso falar sim que ele é autista, mas eu preciso falar por que ele age daquela forma. E mais, eu, quanto Maurício, quanto Fábio, eu preciso saber como ajudar aquele pai e aquela mãe a fazer aquela criança socializar, a controlar um momento de crise. E é só o conhecimento que vai diminuir a discriminação, o preconceito e vai fazer a inclusão. E é por isso que eu falo que esse livro é muito mais que um simples livro. Ele é um legado. É um legado de conhecimento que eu, a Glaucia e o Edson, queremos deixar para a sociedade. É através disso aqui. Esse livro é conhecimento científico numa linguagem simples. É só para famílias autistas? Não. É para você que não tem filho autista. É para você ensinar o seu filho autista a incluir. É para você levar para ele que autismo não é doença, que autismo não tem cara, que autista beija, abraça, tem sentimentos. É para eles saberem como lidar com o coleguinha. Porque muitas vezes eu falo para o meu aluno, ele tem autismo, não fica perto dele que ele vai te bater. Isso não é inclusão. Eu tenho que mostrar para ele que ele vai bater, que ele pode ter uma crise agressiva, mas se não fizer do jeito que tem que ser feito. E aí parte da escola. Tem que começar com crianças. 7h47, Divininho Ramos, e a sua pergunta final. Flaviana, essa questão do preconceito ainda existe muito, né? Agora, recentemente, eu vi uma matéria em Brasília de uma escola que não permitiu a formatura de um aluno porque ele tinha TEA. Né? Exato. Como lidar com essa questão do preconceito? Como lidar com essa questão do preconceito? Conhecimento. Se eu mostro para o meu filho, desde pequenininho, o que é o TEA, que não é uma doença, ele não é louco, ele não faz aquilo ali aleatoriamente, é para se regular, eu estou dando conhecimento. Gente, nada melhor que a literatura. Isso aqui é assim, eu acho que toda casa formosense tem que ter, sim, esse livro. Nós temos que mostrar para as crianças, para os adolescentes, e até para aquele pai, para aquele tio, para aquele padrinho, para aquele vizinho que não entende de TEA.
nós precisamos conhecer. Pois, Conhecer para incluir. Pois bem, Maurício Marques Figueiredo, fale 7h48 a sua pergunta final para a gente falar especificamente do livro. Exatamente. Era essa a pergunta a respeito do livro, né? Como foi o trabalho de confecção, de pesquisa, né? Porque a gente vê o livro pronto aqui, a gente não sabe o quanto tempo durou, né? Que aí você começou lá nem vou falar o ano assim, né? Pra gente não falar, mas a gente sabe que não é um trabalho de hoje. É um trabalho de muita pesquisa, de muito tempo. Só a gente já se conhece há uns 2 anos, né? Um pouquinho, né? Só a gente já trabalhou um pouquinho junto. Então a gente sabe que é um trabalho árduo, é um trabalho de experiência, não só de sala de aula, não só de pesquisa, não só de biblioteca, mas é um trabalho de dia a dia, de pesquisa muito, muito amplo. Como é que ele surgiu até aqui? Isso aqui é um filho, né? É o filho. Por trás de uma história, eu costumo dizer que sempre tem outra história. E por trás da história desse livro tem a história minha, tem a história da Gláucia, tem a história do Edson. Esse livro, Maurício, ele vem... Foram 2 anos propriamente ditos, tá, que eu resolvi escrever. Como surgiu essa ideia? Foi no período da pandemia, em que eu estava vivendo um luto de um diagnóstico de Parkinson, né? Então, naquela época, eu estava afastada do meu serviço, que era o SEMAI na época, por ordens médicas, pela pandemia. Nós não sabemos a influência que teria no Parkinson, né? Então, eu fiquei em casa. E aí eu comecei a mexer com as redes sociais. E com as redes sociais me falaram o seguinte: você é muito boa no que você faz. Começa a falar sobre o autismo. E eu comecei. E aí eu fiz um post em formato de livro e uma moça do Rio Grande do Sul escreveu o seguinte: seu material é muito bom. Você nunca pensou em escrever um livro? E o dia que você escrever, eu lanço na prefeitura da minha cidade. E aquilo me acendeu. Eu falei assim, gente, tem alguém falando que é legal. E comecei, fui divulgando, fui fazendo lives com pais de autistas, com autistas adultos, e ganhei realmente um mundo, porque eu fui para outros países através da internet. E aí eu comecei a escrever E Quando Um de Nós é Autista. Como eu sou professora, né? Então tem todo um vínculo educacional, né? Eu vivi muito isso, eu trabalhei no SEMAI, então a nossa luta lá é pela inclusão escolar. E aí eu comecei a escrever. O intuito era para quê? Para fazer com que o coleguinha acolhesse aquele aluno, aquele colega autista, que ele soubesse como lidar, né? Que ele visse a criança com flapping e pensasse assim, mas o que eu posso fazer para ajudá-lo a regular? Né? E o que não fala, como é que eu comunico? É realmente contra a exclusão. E escrevi. Quando essa obra eu achei que estava pronta, nós voltamos para o presencial, e aí eu encontrei um dia com a Gláucia, que é mãe de um paciente meu, no meu consultório, e falei, ela é professora de português, falei, Gláucia, corrige o meu livro. Aí ela foi corrigir e ela se encantou. Ela falou assim, Flaviana, deixa eu dar um toque de mãe nesse livro. E aí eu aceitei plenamente, porque eu acho que elas têm uma visão incrível. E o livro que eu achei que estava pronto foi reformulado. Nós reformulamos juntas. Por isso que a ideia foi minha, mas nós somos 2 autoras, porque mudou totalmente. E a Gláucia conhece o Edson, que é um professor do IFG, que quando soube da causa e qual a finalidade do livro, nos deu as ilustrações. Pois bem, 7h51. Então é desses acolhimentos que quando você fala os seus olhos brilham e saem lágrimas, né? O que você pôde, quando você recebeu o diagnóstico, foi acolhida, não tenho dúvida, né? Você soube repassar o recolhimento, né? E aí Deus, na sua forma plena, vai nos abençoando e as pessoas vão aparecendo. Aparece uma mãe, aparece uma professora que você não conhecia lá de outro estado, né? E a vida vai tomando suas formas, como é encantador. Ressignificação. Muito importante. Muito importante. Então, quem queira adquirir o seu livro agora, né, ainda tem as unidades, encontra onde, qual é o Pix, conta para o nosso ouvinte. Vou contar. E antes disso, eu quero falar o seguinte, gente, nós temos que valorizar a nossa cidade. Quando eu falei de lançar esse livro, Fábio, o que eu mais escutei, você é louca, lançar em Formosa, as pessoas não valorizam. E eu e a Gláucia e o Edson enfrentamos. Lançamos em uma terça-feira, dia 22, 240 pessoas na Labrise, lotado. Que maravilha. Maravilha. Amanhã faz 15 dias do lançamento. Eu tenho 8 unidades do livro, foram 300 unidades. Né? Então foi assim, Formosa tem sim, Formosa valoriza, basta você saber como fazer. Eu nunca tinha ido a um lançamento,
Foi meu primeiro. Já né? foi o seu. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que dar essa oportunidade para a cidade também. E como adquirir o livro? Comigo, através das minhas redes sociais, ou através do meu telefone, 61 998 16 1450. Eu entrego para a pessoa. Repita, por favor, para a gente anotar. Vai lá. Tá. 61 998 16 1450. Certo. Ou pelo meu Instagram, @FlavianaMartins _psico. E que vocês vão ter acesso a esse livro. Maravilha. Deixo você à vontade para suas considerações finais. Muito obrigado, viu, por vir aqui, enriquecendo nessa manhã de segunda-feira, aqui o nosso programa, trazendo essas informações tão pertinentes. São vários os profissionais da educação que estão agora fazendo a manifestação. Depois você responde lá na nossa live. Respondo, inclusive, assim, a Secretaria de Educação deu um apoio, estava lá a Cisélia, estava lá para homenagear, para dar aquele abraço, para dar todo o apoio. E o intuito é que mais municípios e que o município de Formosa pegue esse livro, pegue essa ideia e leve para as escolas. O intuito é fazer projeto, não é para ser só um livro. Fica a dica, gente. Tá certo. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tá chegando o quadro Psicologando. Já tem Vonei e Vitor Dias aqui na Lance. Agora, no programa Café com Notícias, o quadro Psicologando com a psicóloga Aldrian Jubé. Olá, família Lance FM. Tudo bem com vocês? Dezembro começou. E vou começar falando para vocês as campanhas desse mês. Vou começar falando para vocês a respeito do Dezembro Laranja, que é a campanha que reforça cuidados contra o câncer de pele, a doença provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas e, de acordo com as que forem afetadas, são definidos os diferentes tipos de cânceres. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares. Mais raro e letal que os carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo de câncer de pele. E os fatores de risco são histórico familiar de câncer de pele, pessoas de pele e olhos claros, com cabelos ruivos ou loiros, pessoas que trabalham frequentemente expostas ao sol sem proteção adequada, exposição prolongada e repetida ao sol na infância e adolescência. Sintomas: o câncer da pele pode se assemelhar a pintas, eczemas ou outras lesões benignas. Assim, conhecer bem a pele e saber em quais regiões existem pintas faz toda a diferença na hora de detectar qualquer irregularidade. Mas somente o exame clínico feito por um médico especializado ou uma biópsia podem diagnosticar o câncer da pele, mas é importante estar sempre atento aos seguintes sintomas: uma lesão na pele, de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida com crosta central e que sangra facilmente. Uma pinta preta ou castanha que muda sua cor, textura e se torna irregular nas bordas e cresce de tamanho. Uma mancha ou ferida que não cicatriza e que continua a crescer ou apresenta coceira, crostas, erosões ou sangramento. Mas como prevenir? Evite exposição prolongada ao sol entre 10 e 16 horas. Use